Senhores, 9h34, então todos aí, ou a maioria provavelmente já entraram, e aí nós começamos a nossa gravação de hoje, tá bom? Conforme prometido na semana passada, nós vamos fazer aqui a refacção da prova, no qual estou compartilhando com vocês uma janela. Eu creio que a partir desse momento vocês estejam visualizando a prova de vocês, correto? Maravilha, então. Então, pessoal, eu não vou discorrer questão por questão, eu vou falar sobre o exercício e depois vou falar da alternativa correta. Espera aí que entrou mais alguém. Bom dia, Luísa. Vamos lá. Assinale a opção correta a respeito de instituição social. Então, vocês vão visualizar cada uma das... Vocês vão visualizar aqui comigo cada uma das alternativas e a alternativa correta, que nesse caso é a alternativa letra C. A institucionalização é um processo pelo qual certas atividades adquirem padrões e rotinas. Ou seja, quando ela se torna instituição social, ela passa a desenvolver um padrão, um comportamento rotineiro. E são esperadas e aprovadas para atingir os objetivos considerados importantes. Um papel é dito institucionalizado quando foi padronizado, aprovado e esperado. Então, o gabarito aqui é a letra C, correto? Legal. Próximo exercício. Problemas sociais como a desagregação familiar, desemprego, analfabetismo e conflitos religiosos, vivido pelos homens no atual contexto, levam a sociologia não somente a estudá-los, mas, sobretudo, dar respostas aos mesmos. Esses problemas que levam ao estudo da família, economia, educação, religião, inserem-se no conceito de letra B, instituições sociais. Até aqui, tudo super tranquilo. Terceiro exercício. Dentre as principais instituições estudadas pela sociologia, aquela que é considerada a instituição social primária, ou seja, aquela que o homem tem contato primeiro a partir de tudo, é a família, gabarito D. Próximo exercício. As instituições sociais apresentam características particulares sobre o seu funcionamento. Isto incide diretamente no seu funcionamento. Não é uma característica das instituições sociais. Letra E, a relatividade. Até nós discutimos os outros 4 fatores no nosso quadro, nas nossas aulas ao vivo. Então, gabarito letra E. Próximo exercício. O grupo Legião Urbana, na música Pai e Filhos, canta: Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. Fecha aspas. A partir dessa afirmativa e a respeito dos estudos sociológicos sobre a família, é verdadeiro o que se afirma em. Nosso gabarito correto é a letra B, de bola. A socialização é uma das mais importantes funções da família, por preparar o ingresso da criança na sociedade. Perfeito. Próxima alternativa. Com relação à instituição social família, não se caracteriza como função de família a letra E. Todas as alternativas estão corretas, não havendo nenhuma incorreta. É função de família sexual, reprodutiva, econômica, educacional. Perfeito. Penúltimo exercício.
Considerando o tema das instituições sociais, não é correto assinalar sobre a família a letra E. Os novos arranjos familiares indicam que a família deixou de ser uma instituição social com força para efetuar o processo de socialização. Não, a família é uma força social nos processos. E, por fim, o último exercício. A partir da questão família, entende-se o fenômeno monogamia como matrimônio com apenas um cônjuge, sendo ele maioria no Ocidente. Certo? Então, pessoal, esse foi a nossa avaliação. A ampla maioria de vocês ficou com nota extremamente alta e se deu muito, muito, muito bem. Correto? Conversem comigo. Legal. Pessoal, vou iniciar aqui a projeção do nosso quadro de hoje. Nós vimos, então, desde a aula anterior, falando sobre instituições sociais, igreja ou religião, certo? Legal. Então, na última aula, eu caracterizei com vocês os principais componentes: a crença, a fé, dogmas, rituais, espaço próprio e símbolos sagrados, certo? Legal. Dando continuidade, então, vamos pensar em algumas problemáticas. Com relação às religiosidades, existem as questões da tolerância e da intolerância religiosa, certo? Legal. Olha lá. Para a gente começar a discutir isso, então, a religião e suas construções determinam status e papéis específicos. Aliás, papéis sociais específicos, certo? Que orientam crenças, valores e nem sempre são tolerantes com outras religiosidades. Então, nem sempre, pessoal, a gente tem essa questão da religiosidade trazer esse papel de tolerância. Nem sempre a gente tem esse papel da religião conversar harmonicamente com outros formatos religiosos, certo? Legal. Esta percepção leva ao aparecimento das chamadas seitas, certo? O que vem a ser essa ideia de seitas? Acho que todo mundo já ouviu falar de seita em algum momento, não é mesmo? Tá, mas a palavra vocês conhecem.
Mais ou menos. Vou explicar aqui e depois a gente vai destacando. Olha lá, as seitas surgem do rompimento de uma religiosidade hegemônica surgem da ruptura da religiosidade hegemônica que geram outras ramificações desta mesma religiosidade, certo? Legal até aqui. Esse é o primeiro ponto. Essas ramificações são consideradas seitas, certo? Professor, se é uma ramificação, não é uma coisa legal? Mais ou menos. Olha o que acontece. Todavia, pode ser considerada uma visão negativa ou intolerante dos seguidores da religião dominante. Pro, não entendi. Vai funcionar mais ou menos assim, pessoal. Vai funcionar mais ou menos assim. Como que eu vou explicar isso para vocês? Você tem uma religião principal, certo? Daquela religião principal vão surgir outros formatos de religiosidade. Daquela principal vão surgir ramos que vão dar origem a novas religiões. Querem um exemplo prático disso? Alguém consegue visualizar algum exemplo prático? Senhores? Então vamos pensar no seguinte. A primeira religião monoteísta que nós temos da história. Essa primeira religião monoteísta que nós temos na história, ela é conhecida como judaísmo. Inclusive, o livro sagrado do judaísmo, né, ele remete a livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia. Só que o judaísmo ele passou por um processo de ruptura. E dele surgiram duas novas religiões. O cristianismo, que é a ampla maioria religiosa aqui nossa, e o Islã, o islamismo, certo? Então nós tivemos aí o cristianismo e o islamismo visto como seitas. Até que eles historicamente se consolidaram, se transformaram em religiões hegemônicas, certo? Legal. Por fim, vamos pegar a ideia do cristianismo. O cristianismo, ele é uma religião hegemônica com qual igreja? A Igreja Católica, certo? Porém, há uma ruptura na Igreja Católica, a Reforma Protestante. O protestantismo, até ele se consolidar como uma religião, ele era visto como seita, como um desmembramento. Conseguem entender isso, sim ou não? Acho que ficou bem tranquilo o nosso entendimento agora, né? Maravilha. Com relação a isso, pessoal, eu estou indo para a trilha do conhecimento de vocês agora e estou cadastrando uma atividade para que vocês façam agora comigo, tá bom? Então, vocês vão digitar as respostas para mim. Estou cadastrando as perguntas.
explique o que é a instituição religiosa ou a instituição igreja. A segunda pergunta: quais são os principais componentes da instituição religiosa? Por fim, número 3. Explique o que é uma seita. Vocês podem começar essa atividade agora, para ser respondida na trilha do conhecimento. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês. Ana Sofia. Tá aqui. Caio. Duara. Enzo. Enzo não está conosco hoje. João. Cauã. As gêmeas estão. Leandro. Lucão. Luísa. Luísa estava que eu tinha visto ela. Ah, tá aqui. Matheus. E Ronald. Maravilha. Galera, nesse momento, então, estou interrompendo a nossa gravação